Tá chegando a hora, cruzeirense, amanhã falta uma vitóriazinha pro Cruzeiro confirmar o acesso do Brasileirão. É só vencer o Vasco pros cálculos acabarem. Anota aí, galera, é Cruzeiro e Vasco às 9 horas da noite com transmissão ao vivaço do Sport TV. E nesse momento tá rolando o julgamento do Pessolano. É por isso que a gente também conversa ao vivaço com Maria Cláudia Bonucci. Ô Bonucci, já terminou o julgamento ou não? O Pessolano vai pro jogo? Muito boa tarde pra você, minha querida. Marcelo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que tá com a gente. Pois é, né? Esse julgamento é por conta daquele cartão que ele levou lá na 25ª rodada no jogo contra o Grêmio. Ele foi denunciado por indisciplina. O árbitro, Braulio da Silva Machado, relatou na súmula reclamação ostensiva e ofensiva por parte do Pessolano. E aí a pena vai de 1 a 6 jogos de suspensão. Mas ele só vai ficar fora do jogo de amanhã se ele pegar mais de um jogo de suspensão. Porque a primeira suspensão, que é automática, o Pessolano já cumpriu, né, no jogo seguinte. Caso esse julgamento que ainda está rolando termine, eu volto com mais informações, mas lembrando também, né, Marcelo, que ainda cabe recurso por parte do Cruzeiro. E campo e bola, hein? Como é que vai o Cruzeiro para enfrentar o Vasco amanhã? Então, Marcelo, o time está completíssimo, viu? O técnico Paulo Pessolano tem todos os jogadores à disposição. O meio-campo, William Oliveira, que cumpriu suspensão na rodada passada, pode voltar para a equipe. E o meia João Paulo, que estava fora da equipe desde o final de abril, ele que passou por uma cirurgia depois de sofrer uma lesão, né, na parte posterior da coxa direita, voltou aos treinos ontem aqui na Toca. Bom, agora a gente vai ver como é que está o retrato do torcedor para o jogo de amanhã. Globo Esporte tá na rua, na verdade na Pampulha, do lado do Gigante, o Mineirão, que nessa quarta recebe Cruzeiro e Vasco. Se o líder da Série B vencer, garante vaga na elite do futebol em 2023. Então, queremos um registro desse momento, saber como se fosse uma espécie de fotografia do torcedor cruzeirense. Afinal de contas, quem é você, talvez há 48 horas do acesso? A resposta mais óbvia é que, de um modo geral, o torcedor cruzeirense hoje é do tipo A de alegre, de aliviado e ansioso para fechar essa conta logo. Mas individualmente, cada torcedor tem seu tipo. A Adriane, por exemplo, é a otimista, com direito a papo de Libertadores, hein? A gente demorou, 3 anos para chegar na Série A de novo, mas a gente nunca perdeu a esperança. Sempre convicto rumo a Libertadores agora. E que dê tudo certo na quarta-feira. Esse sonho que se sonha junto vira realidade. Conheçam Adailton e Manuela, os sonhadores. Ano que vem ele vai ganhar o Campeonato Brasileiro da Série A. Que isso, já assim de cara? Claro, ele não deveria nem ter caído. Mas quem já sorriu, sofreu, agora só pensa em voltar. Apesar de ter torcedor que ainda esteja traumatizado, como a Karen, a pessimista. Bem pessimista mesmo, mas vai vencer. Coraçãozinho não aguenta não. Pessimista já foi mais na moda com o Cruzeiro, né? Hoje em dia já, não. Nós tá lá, vem pra cá, um pezinho na frente, outro atrás. É assim mesmo, passo a passo, ainda que o caminho tenha sido complicado até aqui. Voa alto e quem sabe ir pra Europa é o que o Kerlon deseja, além de jogar no time do coração. Quer ser jogador do Cruzeiro também, só que da Série A? Mas só que depois vou pro Real Madrid, PSG, Manchester United. Tanto ele quanto o pai têm isso em comum, querem perseverar. Perseverança é não desistir, perseverar no seu objetivo. E o que aconteceu no Cruzeiro foi isso, perseverança. O Ronaldo veio, arrumou uma casa. Aliás, para esse casamento com a Série A já tem gente pronta para festa. Afinal, o Cruzeiro é ou não é o time da moda, Karen? A moda é ser cruzeirense, né? Sempre foi, né? Teve a época ruim, mas estamos voltando. O retrato oficial dessa volta ainda não está pronto. Pode ser nessa quarta contra o Vasco. A única certeza é que nessa foto terão vários sorrisos de quem sabe que o pior já passou. Jogo com clima de final também, esse aqui, ó, pode ser o jogo do acesso, Cruzeiro e Vasco amanhã às 9 horas da noite. É por isso que a gente volta agora pra Toca da Raposa com 2 certezas, casa cheia e fenômeno no Mineirão, não é isso, Bonucci?
É isso, viu, Marcelo? O Cruzeiro, inclusive, divulgou agora há pouco nas redes sociais imagens do Ronaldo Fenômeno aqui na Toca da Raposa, ele que veio acompanhar o último treino da equipe antes do jogo decisivo de amanhã, cumprimentou jogadores e também o técnico Paulo Pezzolano, e vai ser presença ilustre, sim, amanhã no Mineirão, nesse jogo que promete mais uma vez casa cheia, né? A última parcial de venda de ingressos divulgada pelo clube é de ontem à tarde, mais de 55 mil entradas vendidas, mas a gente lembra, né, que na última sexta-feira, mais de 50 mil ingressos já tinham sido vendidos, isso antes ainda do jogo contra o CRB, em que o Cruzeiro precisava somar 3 pontos para ter possibilidade de acesso matemático amanhã diante do Vasco, que mostra o tamanho da confiança da torcida, né, de que o time volta para a Série A nessa quarta-feira, Marcelo. Muito obrigado, Bonucci. É isso, é hora de falar de Cruzeiro. Ele está aqui, Fred Teixeira, boa tarde. Até porque o Vasco foi uma das equipes que o Cruzeiro não conseguiu vencer na temporada, né? É isso mesmo. Boa tarde, Dimara, Pedro, Léo, amigos ouvintes. O Vasco é uma das 4 equipes a quem o Cruzeiro não conseguiu vencer ainda nessa competição. A chance agora de dar o troco. Naquele primeiro jogo no turno, o Vasco venceu por 1-0 no Maracanã lotado, é o recorde de público do Vasco na competição. Então agora é hora do Cruzeiro fazer valer o fator campo para poder se impor, sacramentar o acesso à Série A. É o jogo do acesso, é como a torcida está badalando, trabalhando, mas lá dentro do Cruzeiro essa empolgação não entra na hora do trabalho. O trabalho é sério, muito bem feito. É claro que nos momentos da resenha existe sim a zoação. Eu falei aqui na manchete, o patrão está na Toca da Raposa. O Ronaldo já desembarcou hoje em Belo Horizonte, teve brincadeira com os jogadores, ok, mas na hora do treino a gente sabe como que o Pezzolano exige a intensidade toda. Então, quando o Cruzeiro entrar em campo, vai ter praticamente força máxima. Até o João Paulo voltou a treinar, não tem ninguém no departamento médico. O Pezzolano tem tudo para escalar o Cruzeiro com aquilo que ele considera o melhor para essa partida e ainda podendo contar com jogadores descansados. 4 titulares que não foram relacionados sequer para a viagem na última partida, entre eles o artilheiro Edu. Então o Cruzeiro tem realmente todo o ambiente a seu favor. A gente sabe que isso ajuda, mas o que ganha jogo é dentro do campo. Não importa se a torcida vai estar com a festa armada, se o torcedor já sabe que a vitória garante o Cruzeiro na Série A, se o Vasco tem 8 pendurados ou não, cada um vai defender o seu interesse, mas o Cruzeiro tem totais condições, vejo como amplo favorito o Raniel, que me desculpe, não acredito que... Vai dar não, Raniel. Não acredito que vai ter toda essa igualdade. Não acredito. Eu vejo nesse momento o time do Cruzeiro muito mais consolidado. O Jorginho, como o Pedro falou, tá só começando um trabalho, pegou o barco andando. Então o Cruzeiro hoje tem muito mais variações táticas e muito mais peças para poder lidar com esse jogo do que o próprio Vasco. O Cruzeiro, para mim, é amplo favorito nesse confronto. 13 jogos, né, de invencibilidade. Só para chamar atenção, depois o Luiz, é bom o pessoal colocar de novo as imagens do Ronaldo lá na Toca, né? Ele parece assim um jogador mesmo, né? Um pouco mais acima do peso, né? Vamos dizer tá bem assim. Forte. A pessoa tá à vontade, feliz, olha lá. Eu ia chamar a atenção que ele cumprimenta o Edu, né? Assim, talvez o Edu um pouquinho mais experiente, né? Vem ali na gargalhada e tal. Aí no final do vídeo tem ele ao lado do Stênio, o Stênio todo sem graça, né? Assim, o ídolo, né? Tá aqui, poxa, o Stênio com os seus 19 anos, então... e com essa presença do Ronaldo, né? Como muito que importante. Faz a diferença mesmo no astral do Cruzeiro. E que talvez, a gente já disse aqui, né? O trabalho como é feito, talvez é valorizado por conta das outras SAFs que até agora não se desenvolveram como era esperado. Sim. E o Cruzeiro talvez, óbvio, é uma situação diferente dos clubes que estão na Série A, Botafogo, Vasco e tal, mas é numa reconstrução muito difícil na Série B. O Ronaldo, com certeza, né? Com a sua marca, acho que as duas coisas
jogadores contribuíram, né? O Cruzeiro para o Ronaldo e o Ronaldo muito para o Cruzeiro também. Caramba, o Stênio não era nem nascido quando o Ronaldo guardou 2 lá em Yokohama, na Alemanha. Só por foto, imagem, né? Você imagina isso, né? Tá chegando aqui o patrão, né? O cara, o ídolo, né? Melhor do mundo, não sei o quê, pá. Aí ele realmente tá ali pertinho de você, vai te cumprimentar por um trabalho seu dentro de campo, né? Na profissão que o cara teve. Fez o gol no jogo passado, fez contra o Bahia. Provavelmente isso foi a brincadeira, né? Que o Ronaldo faz ali com ele, a gente não tem áudio, mas pra quem tá no rádio acompanhando a gente, o Cruzeiro publicou agora há pouco imagens da chegada do Ronaldo a Belo Horizonte, foi lá visitar a Toca da Raposa 2 e num clima bem feliz, né, Fred? O clima parece que realmente tá bem com um astral assim, tranquilo entre o Ronaldo e os seus comandados. Com certeza, não tem como ser diferente, né? O clima é de alto astral, mas aquilo que eu ressaltei de seriedade. O Ronaldo, a gente tem que lembrar que ainda prometeu fazer um anúncio de algo muito grande para o Cruzeiro. Então ele não é bobo nem nada, veio no possível jogo do acesso para estar presente e além de ver em campo a vitória, a gente espera que aconteça do Cruzeiro, para anunciar mais um projeto. A gente sabe que o Ronaldo é conhecido mundialmente, tem muitos contatos, creio que pode ser algo envolvendo também até possíveis novos patrocinadores para o clube. Vamos aguardar. Mas hoje teve brincadeira com o Pesolano, com o Edu, com o próprio Stênio. Ele falou da forma física do Pesolano pelas imagens. Isso, dá pra entender. Ele passou a mão na barriga do Pesolano, assim, tá fininho, hein, professor? Mas cá pra nós, hein? Tem jogador aí que tá jogando mais ou menos com o mesmo físico do Ronaldo. Então, tem também. Não é tanto assim também. Não, e o tanto que ele joga mesmo desse jeito aí, meu filho, é pra você tomar cuidado. Se ele entrar em campo, capaz de não sair, não. Pela técnica, obviamente. Agora, quando a gente fala do Cruzeiro, né, e dessa seriedade, é porque, na verdade, o Cruzeiro precisa entrar em campo e confirmar, né, Fred? Então não dá pra brincar com nada. A gente tá falando, subiu pela pontuação, obviamente, mas ele precisa confirmar isso. Para confirmar, ele tem que entrar em campo e jogar bem, porque do outro lado ele tem uma equipe que tá morrendo de medo de quem tá chegando, uma equipe que ainda tá brigando para ficar entre os 4. A gente sempre disse isso. A Série B, ela tem aquela história de mudar muito até na última rodada. Quantas vezes a gente acha que a equipe tá classificada e dá uma reviravolta na última rodada e a equipe acaba não se classificando? Por isso que o Vasco tá receoso, sem dúvida nenhuma. Claro, e nesse caso do Vasco, o Vasco ficou quase o campeonato todo no G4. Se ele perde pro Cruzeiro e depois o confronto direto, ele tá fora do G4. Sim. Na reta final da Série B. É bom dizer que é por isso também que a situação do Cruzeiro é de definição amanhã, porque tem esse confronto direto entre Vasco e Londrina também, né? Isso, aí impede que os dois ao mesmo tempo consigam superar o Cruzeiro. Sim. Somente um dos dois teria condições matemáticas de superar em função do confronto direto entre eles. Ô, gente, se subirem Cruzeiro e Adilson Batista juntos, o destino é uma coisa, né? Ô, Fred, qual versão do Cruzeiro favorito que a gente pode esperar pra enfrentar? Certamente uma versão diferente da de sábado, né? Sempre né? Foram raras vezes que o Pesolano manteve a mesma escalação. Teve uma sequência de 4 jogos consecutivos que ele manteve o mesmo time. Mas depois sempre alterou. E agora, como ele poupou os jogadores, é bem provável que veremos muitas mudanças em relação ao time que venceu o CRB lá em Alagoas. Penso que vai manter o mesmo esquema tático. No esquema ele não muda. Os 3 zagueiros, os 3 atacantes, o Felipe Machado, o Neto Moura, aí que tá. O Bidu volta, né? O Bidu volta, com certeza. Mas ele tem novamente à disposição Neto Moura e o William Oliveira, que era a dupla de volantes titulares antes da contusão do William Oliveira. Mas para fazer isso, ele vai sacrificar quem? Vai tirar o Felipe Machado, que é um jogador da extrema confiança dele, que exerce uma função tática defensiva importante para a equipe? Acho difícil. Então penso que nesse momento o William Oliveira ainda vai ter que esperar um pouco mais para talvez reconquistar a titularidade nessa equipe. Outra opção seria, por enfrentar o Vasco nessa situação, trazer um meio-campo um pouco mais reforçado, aí sim com a presença dos 3 ao mesmo tempo. Mas eu acho essa possibilidade um pouco mais difícil. Conhecendo o Pesolano, o ritmo intenso que ele pede, ele não deve mudar a formação ofensiva da sua equipe, mesmo diante de um adversário de peso
como é o Vasco da Gama. Até porque até os jogadores vão assustar, né? Se ele não for intenso desde o início pra frente e o tipo de formação, lógico, você tem a função em campo, mas pela característica do time, não tem como ser diferente. Ele foi assim até agora, a troco de que ele não iria fazer isso em casa e na hora que ele tem uma situação pra definir. Então acho que é um time ofensivo, é pra cima, e que bom que a gente pode falar dessas possibilidades que ele tem. Quantas vezes a gente aqui cobrou que o Pesolano tivesse mais jogadores para qualificar isso, para que, que ele pudesse mudar alguma situação tática. Hoje a gente consegue falar de alguns nomes que ele pode se utilizar do banco, que é mérito dele. Ele recuperou muito jogador, ele fez com que esses jogadores tivessem a confiança dele, do torcedor e deles mesmos, né? Muitos desses, quantos depoimentos a gente ouviu nesses últimos dias de jogadores que recuperaram essa confiança dele. Então é mérito todo do Pesolano de poder ter esses jogadores para contar, né? Acho que o Brock é um caso nítido disso. Muito. O próprio Edu, né? O Felipe Machado, né, também, que cresceu muito de produção, ganhou muita confiança. E, enfim, talvez só um jogador que o Pesolano não conseguiu recuperar, digamos assim, que talvez por conta de um certo limite, que é o Rômulo. E daqui a pouco o Fred Teixeira fala sobre a situação desse lateral experiente, com 2 passagens aí pelo Cruzeiro e que promete encerrar um ciclo, né, Pedro? Exato. E para fechar, o Rômulo teve seu contrato com o Cruzeiro encerrado um pouco mais cedo. O vínculo iria até o ano passado, mas em comum acordo, partes, até o ano que vem, desculpa, em comum acordo, as duas partes acertaram encerrar o vínculo ao final dessa Série B do Brasileiro.